Jesus falava em parábolas. O que são parábolas? São histórias, uma história que conta algo, mas quer dizer alguma coisa a mais. Tem um significado, tem um ensinamento. Parábolas são comparações. Por isso ele usava muito essa expressão. É como se fosse assim. E ele começa a explicar algo para que as pessoas entendam. Vejam, a simplicidade daquele povo era grande. Ele tinha que falar de algo que eles conheciam. Ele não podia usar termos difíceis. Por exemplo, quando nós estávamos na missão, trabalhávamos muitas vezes com pessoas de uma simplicidade muito grande, muito mesmo. E nós procurávamos usar as palavras mais simples possíveis, para que eles pudessem entender. E quando a gente terminava e pensava que eles tinham entendido tudo, apesar de usar palavras muito simples, eles fazíamos uma pergunta e víamos que o entendimento tinha sido pouco. Mas pelo menos alguma coisa tinha ficado no coração deles. Eu me recordo de uma ocasião que expliquei muito um texto, depois perguntei, o senhor, o que o senhor entendeu disso tudo? Ele não soube me explicar, ficou um pouco preocupado. Perguntei para o outro disse, olha, eu entendi, o senhor falou que Deus é muito bom. Ótimo, eu não tinha falado aquilo, mas já fiquei satisfeito, porque ele falou algo que é verdade. No coração dele, ele sentia a bondade de Deus. Assim, Jesus procurava usar exemplos da natureza. Falava de grandes chuvas, de aves do céu, de flores do campo, de plantações, de colheitas, de rebanhos, pastoreio, tudo aquilo que o povo poderia entender melhor. E hoje ele nos conta a história de um semeador. Um homem saiu para semear. Preparou uma terra lá na frente, longe de sua casa, capinou, arou, pôs muita água, adubou e deixou tudo preparado para o plantio. E chegou o tempo de plantar, ele saiu com seu balaio cheio de sementes e foi até o campo para a plantação. No caminho, certamente devia haver algum furinho naquele balaio, saiu caindo algumas sementes do trigo. Ele olhou e disse, deixa, pode ser que nasça algum trigo aí, eu aumento a minha produção. Seguiu em frente, viu um terreno onde havia terra, não era de ninguém, mas tinha pedras no meio. Mas ele disse, eu tenho tanta semente, vou semear, não vou desperdiçar semente. Jogou um pouco de semente de trigo ali. Foi em frente, encontrou outro terreno, havia terra, havia espinhos também. E ele disse, como eu tenho tanta semente, eu vou jogar um pouco aqui também. Se de repente florescer, eu terei uma plantação maior. E jogou. Chegando lá na frente, no seu terreno preparado, então ele semeou todo o restante. E foi embora. A parte dele, ele já havia feito. O homem trabalha em associação com Deus. Faz a parte dele e Deus faz a outra parte. E Deus se encarregou de fazer com que aquelas sementinhas de trigo criassem raízes, entrassem na terra, pegassem umidade, os sais minerais, começassem a brotar as folhinhas, e assim, com toda a plantação, cria folhas, sementes, flores, e frutos, e assim é o ciclo da vida. Chegado o tempo da colheita, o semeador foi até lá para ver como estava a sua colheita e colher tudo o que ele havia plantado. Certamente que aquelas que caíram na beira do caminho, terra dura, sem arado, pisada, não preparada, não nasceu nada. As aves do céu vieram, comeram as sementes. Aquela que foi semeada no meio da pedra e da terra, ora, a raiz não consegue passar pela pedra. A raiz quer crescer, mas esbarra na pedra e seca. A pedra quente fora queima os brotinhos novos que começam a florescer, nada vai produzir. E aquelas que foram colocadas no meio dos espinhos, a erva daninha sempre cresce mais que a planta boa e sufoca, tira
toda a luminosidade, a outra acaba morrendo. Não produziu nada. Porém, quando ele chegou no seu campo adubado, preparado e regado, ali ele colheu muito. A safra foi muito boa. Produziu 30, 40, 100 vezes mais. Essa parábola vem nos falar da palavra de Deus. A semente que o semeador saiu para semear era única, era igual. Agora, dependeu do terreno onde ela foi semeada. A palavra de Deus é sempre a mesma. Isso que nós lemos, acabamos de ler, é sempre a mesma palavra. Aqui, em todos os países e cidades onde ela está sendo lida hoje. Porém, vai depender dos corações que acolhem essa palavra, para que ela possa frutificar e surtir efeito. Coração, a semente que cai na beira da estrada é como o coração daquele que acorda de manhã e diz: hoje é domingo, podia dormir até tarde, mas eu tenho que ir à missa, é minha obrigação. Mas vem contra a vontade. Às vezes diz: hoje é tantos dias de falecimento de fulana, eu vou ter que ir à missa, que se eu não for lá em casa vai dar um barulho. Então já não vem com boa vontade. Chega aqui, olha no relógio, não vê a hora da missa acabar para poder ir embora, tem outras coisas para fazer. É lida a palavra, entra por um ouvido, sai pelo outro, não passou pelo coração, não produzirá nada. Nem sequer ele vai lembrar o que ele ouviu. Assim é como semente perdida que cai à beira do caminho. A palavra de Deus semeada no meio da pedra é como aquelas pessoas que todos nós sabemos que existem pessoas que têm um coração macio, coração que pulsa, coração bondoso. Porém, claro que todos nós também temos a dolorosa experiência de conhecer pessoas que têm um coração duro que nem pedra. Puxa vida, como é difícil de arrancar uma palavra de perdão, uma palavra boa, um gesto de fraternidade em alguns corações. São duros. Como é que a palavra de Deus vai penetrar, criar raízes num coração duro que nem pedra? Não tem condições. E é isso que Jesus quis dizer quando a semente jogada no meio das pedras. E aquela jogada nos espinhos, tem pessoas que gostam de ouvir a palavra de Deus, têm alegria, vêm, ouvem, tentam entender, têm toda boa vontade. Mas quando chegam os espinhos da vida, os sofrimentos, as dores, imediatamente esquece tudo e começa só a pensar no sofrimento, nas dificuldades. Não usa a palavra para superar tudo. É como palavras, sementes jogadas no meio do espinho. E ainda reclamo: oh meu Deus, por que tudo eu? Às vezes blasfemo: que bom se eu nem tivesse nascido. Tem gente que fala isso. Blasfemam ainda. Não são capazes de perceber que na vida existem alegrias e tristezas, altos e baixos. E com a palavra de Deus, com a força que vem do céu, é muito mais fácil de superar tudo. Mas não deixaram entrar profundamente, criar raízes também no coração. Foram sufocadas pelos espinhos da vida. E finalmente a semente que foi semeada em terreno preparado, aquele que vem, que às vezes em casa liga a televisão, ouve uma palavra, uma missa na TV, escuta, presta atenção, vem à missa, entra por um ouvido, deixa passar pelo coração, trabalha essa palavra e aí produz, faz com que essa palavra torne-o mais feliz, faz com que essa palavra o ajude, tenha um entendimento maior, semeia novamente, passa esse entendimento para seus filhos e netos. É isso que é produzir. A palavra entra no coração preparado, há entendimento, há aceitação e ainda por cima semeia, vai produzindo cada vez mais para os filhos, para os netos, como a semente que enterra um grãozinho de trigo, nasce um pé de trigo com muitas sementes, aquelas sementes vão gerar sempre mais. Essa é a explicação bonita da parábola de hoje. Jesus fala algo sobre quem muito tem será dado mais ainda, quem não tem nada, até isso será tirado. Temos dificuldades de entender, mas também se refere a isso. Quem tem boa vontade, quem tem muita boa vontade em entender a palavra, escuta, medita, aplica na sua vida,
mais e mais será dado, mais entendimento, porque quanto mais ele trabalhar isso, mais ele vai entender, vai enriquecer-se da palavra. Agora, quem não liga, ouve por ouvir, tem aquele pouco, de que adianta? Tira isso, porque ele não faz proveito nenhum, então até isso lhe será tirado, porque ele não usa, não põe em prática na sua vida. Semeador, uma bonita história para nos dizer que o nosso coração é como um terreno para receber a semente. Depende de como ele estiver para que haja produção. A palavra é sempre a mesma, mas vai depender dos nossos corações, de como eles estão para acolher e pôr em prática na vida a palavra que o Senhor nos dirige. Louvado seja Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.